Que alegria estarmos juntos novamente, conversando sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, pelo grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. O grupo Aulas da Vida, neste mês de outubro, discorre sobre as torturas da alma. E coube a nós falarmos um pouco sobre a cólera. Esse sentimento mordaz, esse sentimento deletério, venenoso para nós e para os que estão à nossa volta. O rapaz fora despedido e ficou muito magoado com seu chefe. Pegou um papel, grafou toda a sua raiva com palavras muito agressivas e o enviou para o seu ex-chefe. Quando esse ex-chefe leu o bilhete, assimilou todo aquele seu conteúdo venenoso e ficou muito, muito irritado. Chegando em casa para almoçar com aquela carga toda negativa, aquela vibração negativa, xingou a esposa, porque seus sapatos não estavam bem lustrosos. Transferiu todo aquele veneno que sentia para ela, que sentiu necessidade também de agredir alguém. A vez foi da auxiliar doméstica. A patroa descarregou toda a sua ira na pobre moça, porque não havia deixado os sapatos do patrão com o brilho desejado. A moça, então, não tinha ninguém para descarregar a sua cólera. Saiu esbravejando. Viu à frente um velho cão, que tirava um cochilo tranquilamente. Não teve dúvidas. Extravasou toda a sua raiva em um pontapé no pobre animal. O cão saiu em disparada, com dor, nervoso, e mordeu a primeira pessoa que viu pela frente, a vizinha. Com a mordida, com a dor que a vizinha estava sentindo e também com muita cólera, a vizinha foi para a farmácia e ali acabou transferindo toda a sua raiva, toda a sua cólera para o farmacêutico que a atendeu. O farmacêutico, por sua vez, voltando ao lar após o seu dia de serviço, estava furioso. Começou a gritar com a sua mãe, que o aguardava com o jantar servido. Que vida miserável! A senhora é culpada por eu ter que trabalhar feito um condenado para sobreviver naquela farmácia. Não aguento mais tantos problemas. A mãezinha, no entanto, calmamente, o envolveu num abraço muito amoroso e falou suavemente: "É verdade, filha, você tem razão." E passando a mão nos seus cabelos com muito carinho, amortizou toda aquela cólera e fez com que se diluísse aquele veneno letal que havia prejudicado a tantos. O amor daquela mãe. Vejam então vocês, essa historinha do nosso início foi apenas para ilustrar como esse sentimento deletério, venenoso, essa emoção que a cólera traz, como ela vai reagindo através das pessoas. Logo cedo, o moço foi despedido pelo seu chefe e a partir dali não soube lidar com aquela situação. Se enraiveceu, se encolerizou, não guardou para si, não trabalhou aquele sentimento dentro dele, não se lamentou dentro dele, extravasou toda a sua cólera com o seu chefe. E aí, essa cólera, esse sentimento nocivo, venenoso, ele foi apenas crescendo como uma bola de neve, foi se agigantando e ao longo do dia fez tantas pessoas sofrerem. Tantas vidas sofrerem com isso. Chega então o filho à mãe e a mãe acalma o seu filho. Ela não recebeu
a cólera do seu filho. Pelo contrário, ela trabalhou aquele sentimento do filho através da compreensão, do carinho, do afeto e amenizou, então, esse sentimento deletério. Claro, nós estamos falando de uma mãe, de um amor de uma mãe, de um coração de uma mãe para com o seu filho. Mas não podemos esquecer que nós somos uma grande e imensa família universal, irmãos da criação. Não temos o amor que temos pelos nossos filhos a todas as pessoas. Ainda separamos muito bem, né, o amor que sentimos por todos. Ainda somos assim. Não é aquele amor indistinto, aquele amor universal. Mas temos sentimentos bons por todas as pessoas. Então temos que nutrir isso. E basta essa fagulhinha de sentimento, menor que seja, mas que seja bom para compreendermos alguém. E não deixarmos que a cólera desse alguém nos atinja. E não passamos isso para frente. Só que é uma pequena análise, uma historinha para ilustrar como esses sentimentos, ele vai tomando esta forma, esta amplitude, né? Vai atingindo a tantos outros. Mas não podemos esquecer que se todo esse sentimento deletério é capaz de atingir a tantas pessoas, vai passando de uma pessoa para outra, o amor e a paz, a gratidão, também passa de uma pessoa para outra. Vamos analisar então. Jesus, quando ao monte fez o seu sermão da montanha, aquele sermão maravilhoso, repleto de tantos ensinamentos como todas as palavras do Cristo, Jesus então ali naquele sermão da montanha, ele nos falou sobre orientações das bem-aventuranças. E todas as bem-aventuranças que o Cristo trouxe para nós nos levava a uma condição de pacificadores. Foi isso que Jesus nos pediu em toda a sua bem-aventurança, para sermos mansos, para sermos pacíficos, para sermos amorosos, compreensivos, porque somos irmãos. Somos todos essa família universal. Então, quando Jesus, após falar todas as bem-aventuranças, nos pedindo passividade, nos pedindo amorosidade e compreensão uns com os outros, ele fecha dizendo que somos o sal da terra e a luz do mundo. Então vamos entender aqui o que Cristo quer dizer, o que ele quis dizer para nós, deixou naquele legado, daquele belíssimo sermão da montanha, o que ele quis nos passar, ou nos orientar, quando disse que nós somos o sal da terra. Nós podemos aqui fazer várias análises em relação a isso, mas uma é muito importante para nós no entendimento das torturas da alma. O sal. O sal, ele é um condimento, ele é um tempero, né? Ele conserva os alimentos e ele tempera os alimentos. Então, nós podemos temperar os nossos alimentos com sal, mas se colocarmos pouquinha quantidade de sal, nós corremos o risco, então, do nosso alimento ficar o quê? Sem sabor, sem graça, insosso, não é? Não vai ficar bom. Se colocamos, por outro lado, uma grande quantidade de sal, o nosso alimento certamente ficará
muito salgado, impróprio para o consumo, nós vamos conseguir nos alimentar. Não vamos conseguir nos alimentar desta comida que preparamos. Então aqui nós podemos compreender que precisamos ter um equilíbrio na quantidade de sal que utilizamos em nossa preparação dos nossos alimentos. Precisamos ter esse equilíbrio. Então Jesus, quando nos diz que somos o sal da terra, Ele quer dizer para nós que nós somos o tempero da vida. Nós somos o tempero da vida para todos os outros. Cada espírito, cada um de nós é tempero da vida para tantos outros com quem convive, com quem atinge, né? Com quem tem essa convivência. E isso se expande. E para esse tempero da vida, assim como o tempero do alimento, nós precisamos ter o cuidado do quê? Do equilíbrio, da sensatez, do bom senso. Ou seja, nós temos que ter o equilíbrio, o comedimento nas nossas ações. É um cuidado. Nós temos que ter um cuidado nas nossas palavras, naquilo que emanamos, nas vibrações que colocamos ao mundo, que oferecemos ao nosso redor. Tudo isso é temperar a vida com equilíbrio e sabedoria. Então isso Jesus trouxe para nós, é isso que Jesus quis dizer para nós, quando disse: vós sois o sal da terra, vós sois o tempero da vida para todos. Então, ele primeiro traz todas as bem-aventuranças. Ele traz todas aquelas orientações e dizendo para nós: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados nós que somos calmos, pacíficos. E depois ele nos diz: vós sois o sal da terra. Então aqui nós podemos fazer assim uma análise profunda dentro, claro, das nossas limitações, de como somos o tempero da vida. Nós temos responsabilidade por aquilo que nós emitimos à vida, por aquilo que desequilibramos à nossa volta. Nós temos que pensar sobre isso. Como na historinha, né, que começamos a nossa fala de hoje, uma atitude equivocada, uma atitude encolerizada, sem pensar nas consequências, sem pensar que estava ferindo o outro, levou a tantas e tantas pessoas a também praticarem atos encolerizados, né? Com esse sentimento pernicioso e deletério. Quantas pessoas sofreram? Inclusive a mãezinha que recebeu o seu filho já com aquela cólera, com aquelas palavras rudes, mas soube não se deixar abater e não receber aquele sentimento violento. Por quê? Porque ela sente amor, ela compreendeu a necessidade do filho. E lá atrás, no início, quando o moço foi demitido pelo chefe, claro que ninguém se felicita e se alegra por ter sido demitido. É óbvio que não. Claro que fica um sentimento, né, que fica uns pensamentos, né, de não compreensão, de não aceitação. Isso é natural e aqui nós não vamos entrar no mérito dessa questão, né?
Se foi justo, se não foi justo, nós não entraremos no mérito dessa questão. Mas o que é o mérito aqui para nós? O que é necessário a nossa reflexão? Recebermos o que os outros nos proporcionam com compreensão e não devolvermos o mal, né, que no caso a demissão para ele foi um mal, né, ele sentiu recebendo esse mal, não devolvermos o mal com o mal, mas o mal com o bem. É isso que Jesus nos disse. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus nos pede quando nos pede a temperança, para que sejamos o sal da terra. Mas ele diz ainda, no Sermão do Monte, vós sois o sal da terra, então que sejais um sal bom, um sal que surta efeito, ou seja, que tempere, né, a vida da maneira correta. Porque caso contrário, se não for um sal bom, que seja jogado no chão para que seja pisoteado. E aí nós temos que compreender que Jesus, né, que nós já sabemos, Jesus sempre falava aquele povo, né, que o seguia, que o ouvia, Jesus sempre falava, dando exemplos do cotidiano da vida daquelas pessoas. Ele não podia ir muito mais além nos seus argumentos. Apesar de que nós temos, se não interpretarmos literalmente as palavras de Jesus, que é a interpretação correta, não é a literal, nós vamos muito a fundo, porque tudo ali foi dito por ele. Mas naquela época, de uma maneira bem simples de entendimento para aquele povo. Então ele falava da rotina daquele povo, dos acontecimentos, do costume daquele povo. Então tinha o costume de que se o sal não fosse bom, né? Por exemplo, nas escadarias do templo, quando estava muito frio, com a neve, né? Se o sal não fosse bom, ele seria jogado ali naquela escadaria, naquele lugar que as pessoas iriam passar, porque as pessoas iriam pisoteá-los ali, né? Pisotear aquele sal, e ele ia fazer com que a neve ali, ela diluísse, né? Derretesse e não mais escorregasse as pessoas. Então era o costume daquele povo. Isso acontecia. Então o que ele quis dizer, Jesus? Nesse sentido, né? Não, ele quis dizer assim, não é que se a pessoa não é boa, então que jogue a pessoa, que pisoteie, que deixe de lado. Não, ele está falando no sentido do que acontecia naquela época, certo? Então ele está falando dos sentimentos da pessoa. Que a gente deixe de lado aquilo que não é bom, que não é um sal bom, que não é aquele tempero bom, que porventura alguém possa emanar para nós. É isso que Jesus fala. Que possamos refletir sobre isso, então. Se o sal que recebemos não é um sal muito bom, porque vem com sentimentos ruins, com cólera, que são as torturas da alma, né? Se recebemos essa atitude com esse sentimento de um irmão, não é um sal bom. Vamos convir, não é, né? De recebermos. Não é bom recebermos a falta de educação, não é bom recebermos a cólera, não é bom recebermos uma palavra agressiva, né? Um xingamento. Não é nada bom, né? Mesmo a demissão, como foi o caso do moço da nossa história, não é nada bom recebermos o que não nos agrada. Então não é um sal bom. Se recebemos esse sal que não é bom, então não vamos interiorizar isso daí. Não vamos levar para frente. Não vamos fazer com que agora faça parte de nós. Vamos jogá-lo para pisotearmos. Aí ele terá seu efeito. Um efeito bom para nós. Olha os ensinamentos de Jesus, que era um extremo pedagogo e sábio mestre. Tanto que é o nosso guia e nosso modelo. Então, quando Jesus diz assim, que quando recebermos uma agressão,
na face direita, né, que ofereçamos a outra face. Jesus não quer nos dizer que sejamos coniventes ao erro, que possamos aceitar tudo sem nos defendermos. Muitos de nós, em muitos momentos, não aceitamos esses argumentos do Senhor, porque confundimos brandura, amorosidade, confundimos mansuetude com sermos fracos. Mas não é isso que Jesus nos ensinou. E como temos Jesus como guia e modelo, podemos então refletir sobre sua conduta e sabemos que Jesus foi uma fortaleza espiritual, uma fortaleza digna, uma fortaleza de aquele homem que tudo aguentou sem revidar. Então, não podemos confundir mansuetude e sermos pacíficos, como Jesus nos orientou nas bem-aventuranças, com fraqueza. Pelo contrário, é muito, mas muito mais fácil revidarmos no mesmo momento uma palavra agressiva que recebemos, uma violência que recebemos, extravasarmos também toda aquela nossa cólera que deixamos nos atingir quando a recebemos. Não é muito mais fácil xingarmos também, pagarmos com a mesma moeda? E fazemos isso há tanto tempo? Já faz parte de nós? É muito mais fácil. Difícil é respirarmos profundamente e naqueles poucos segundos de reflexão, pensarmos, decidirmos que não vale a pena. Não vale a pena revidar, não vale a pena pagar com a mesma moeda, não vale a pena deixarmos nos transformar pela atitude do outro. Então, isso sim é fortaleza moral. Isso sim é demonstrar que já estamos dando o nosso passo para a nossa reforma íntima, para sermos como Jesus pediu que fôssemos nas bem-aventuranças. Então, não é fraqueza, pelo contrário, é fortaleza moral, simplesmente deixarmos de lado. Não é não nos defendermos, quando necessário é nos defendermos, mas não com o mal, nunca, nunca com o mal, não é? Porque Jesus também nos fala, sede mansos como a pomba, mas prudente como a serpente. Não vamos deixar-nos ludibriar, entrarmos em armadilhas dos outros. Isso não. Mas não precisamos revidar o mal que recebemos com o mal. Não precisamos e não podemos. Nós temos que revidar, entre aspas, com o bem, como a mãezinha da história. Ela poderia já ter falado um monte de coisas para o filho, também ter gritado, ter falado tantas coisas, você não reconhece o meu esforço a vida inteira, cuidando de você, me deixando de lado, para que você tenha o seu futuro, faça suas conquistas. Poderia ter falado tudo isso. Mas não. Ela, sim, meu filho, talvez você tenha razão. E o abraçou. Então, talvez, em nosso dia a dia, né, não precisamos dar a razão para a pessoa se realmente sabemos que ela não tem. Tudo isso é o tempero da vida. Tudo isso é sermos o sal, termos o cuidado e o bom senso. Não concordamos com todas as pessoas, não aceitamos tudo o que as pessoas falam e fazem. É um direito de cada um. Mas que possamos lidar com isso com temperança, que possamos lidar com os outros com mansuetude, né? E se necessário for, tudo bem, siga você da sua maneira, que eu sigo da minha. Nos respeitando. É lidar com o mal através do bem. Então, não podemos confundir mansuetude com fraqueza.
Pelo contrário, é totalmente diferente. E é isso que Jesus vem nos trazer quando diz que somos a luz do mundo e somos o sal da terra. É algo que devemos pensar muito. Dalai Lama, ele tem uma frase que eu carrego assim, muito comigo, que eu acho importante, que ele diz: não permita que o comportamento dos outros tire sua paz. Cadê a nossa paz íntima? Nós temos que ter essa conquista, temos que conseguir essa paz íntima. Porque aí tudo que acontece ao nosso redor, tudo que chega até nós, tudo que os outros nos trazem, não vai tirar a nossa paz. Isso não quer dizer sermos coniventes com o erro, isso não quer dizer concordarmos com tudo e com todas as pessoas, não. Mantemos nossa opinião, nossa integridade, mantemos o que nossa consciência nos induz, através do que já conhecemos, do que já buscamos, mas não tiramos a nossa paz, porque o outro nos trouxe uma cólera, nos trouxe uma palavra agressiva, nos trouxe uma atitude não tão boa. Entendem essa diferença? E isso nós temos que conquistar dentro de nós. Não é fácil, não é fácil. E não é uma conquista de um dia para o outro, de um momento apenas. Agora não vamos dizer, bom, agora eu quero ter paz íntima e ninguém vai mais me molestar. Não é? No meu íntimo, né? Nos meus sentimentos. Não, sabemos que não é assim. Isso é um trabalho constante, um trabalho diário, é um trabalho da vida. Mas nós vamos nos fortalecendo dentro desse trabalho. Nós vamos nos fortalecendo. Porque Jesus nos diz que seja sim, sim a tua palavra, ou não, não. Não podemos mais ficar à mercê, né, do que está à nossa volta. Somos joguetes, então, dos sentimentos dos outros, das atitudes dos outros. Como acordamos em paz, basta uma palavra, basta uma atitude, basta algo que recebemos, pronto, não temos mais paz. Aquilo fica em nossa mente, 1 dia, 2 dias, 1 semana, nos tirando a paz e nos trazendo agonia. Nós precisamos transformar isso em nós, nós precisamos buscar esse equilíbrio. Afinal, nós somos o sal da terra, nos disse Jesus. No Livro dos Espíritos, na questão 911, Kardec pergunta: não haverá, paixões tão vivas, tão irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha a pergunta de Kardec. Kardec diz assim, pergunta para os espíritos da codificação: será que não existe uma paixão? Paixão no sentido de paixão terrena, desses sentimentos materiais, terrenos, isso que trazemos, que temos em nós, que trazemos a nossa individualidade de tantas vidas e experiências. Então Kardec diz: será que não existe aí um sentimento desse, tão terreno, tão material, que são essas torturas da alma, Será que não existe um sentimento assim tão forte em nós, tão irresistível, que não exista vontade nossa que possa transformarmos? Que possa transformá-lo, Desculpa, melhor dizendo. É uma pergunta extremamente importante. Vamos ver a resposta dos espíritos. Eles dizem assim: há muitas pessoas, que dizem: quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Então, nós dizemos quero de boca para fora. Quero o quê? Quero a mudança, quero ser melhor, quero me transformar. De boca para fora. Eles querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Ou seja, eu quero, mas eu não faço nada para que esse meu querer aconteça. Então eu fico satisfeita da maneira como ainda sou. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, esses sentimentos nocivos, é que seu espírito se compraz nelas. É que ainda gostamos, nos satisfazemos em senti-las.
Em consequência do quê? Da nossa inferioridade. Apenas compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Ou seja, quando procuramos reprimir, quando conhecemos a nossa natureza espiritual, quando deixamos o materialismo de lado e trabalhamos em prol do espírito imortal que somos, da nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, aí sim nós buscamos reprimir essas paixões terrenas. Então, vencê-las é, para esse espírito, uma vitória do espírito sobre a matéria, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo maior, o que a doutrina espírita e as palavras de Jesus nos ensinam tanto, é vencer, é conquistarmos a vitória do espírito sobre a matéria. É verdadeiramente compreendermos a importância de trabalharmos dentro da vida material, dentro dessa vida que vivemos material, trabalharmos em prol do espírito imortal que somos. Não podemos dissociar, não podemos separar que nós somos espíritos, estamos aqui hoje, nesse invólucro material e na vida material. Vivemos a vida material, participamos das coisas do mundo, como temos que participar, né? Dentro dessa lei da sociedade, dentro de todas as leis, dentro dos nossos costumes, temos que viver a vida material, como ela nos apresenta. Mas nunca em detrimento, nada, em nenhum momento da nossa escolha, do nosso pensamento, do nosso caminhar, em nenhum momento temos que fazer em detrimento do espírito. Essa é a diferença crucial daquele que busca reprimir as paixões terrenas, não apenas falando eu quero da boca para fora, mas trabalhando no seu íntimo. Então, se tivermos essa ideia muito formulada, muito interiorizada em nós vamos começar a pensar diferente. E seremos como a mãezinha lá, que vai compreender aquela revolta do filho. E seremos, então, o bom sal, o tempero bom da vida. É o que Jesus nos pede. Aí, em sequência, né, seguindo, em sequência não porque essa questão é 911, mas na 909, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, então, vencer as suas más inclinações? Que são as paixões que Kardec falou, que são esses sentimentos que torturam a nossa alma. Então, será que podemos, pelos nossos esforços, vencer essas paixões? E os espíritos respondem que sim, com certeza sim. E frequentemente, aí vem a cereja do bolo. Sim, e frequentemente fazendo pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, os espíritos nos dizem que, apesar de ser um trabalho minucioso do espírito, essa conquista, essa reforma íntima, esse entendimento, não é um trabalho fácil no sentido de rápido, cada um no seu tempo, lógico, mas é um trabalho que demanda essa construção da alma, né, desse entendimento. Mas não exige tanto esforço assim. Por quê? Porque um passinho pequenino que dermos, uma luz de entendimento que brilha em nossa consciência, um sentimento e um momento transformado que o nosso coração tenha, que o nosso íntimo, né, sinta, já nos traz uma benesse tão grande, já nos traz uma fortaleza tão grande, que a partir daí é só seguirmos adiante. Então veja bem, os espíritos dizem que sim, que não existe paixão que não possamos reverter, que não possamos alterar. Não existe sentimento ruim em nós que não possamos deixar de sentir. Não existe, né? E que não precisa tanto esforço assim. Basta o quê?
a vontade. E aí Leon Denis, o grande filósofo da doutrina espírita, nos diz que a vontade é a maior das virtudes da alma. Porque se não tivermos vontade, não vamos prosseguir. Enquanto não tivermos vontade, não vamos fazer. Quem fará por nós? É trabalho nosso. Cada um tem o seu trabalho nesse sentido. Por isso que ele diz, Leon Denis, a vontade é a maior da virtude da alma. Nós aqui estamos falando, nesse mês, sobre as torturas da alma, sobre aqueles sentimentos ruins. E por que torturas da alma? Nossa, se eu revido, se eu não levo desaforo para casa, se comigo é bateu, levou. Não escuto o desaforo. Falamos isso com uma alegria, Falamos isso com um orgulho tão grande, mal sabendo quanto estamos sendo fracos. Se soubéssemos, não falaríamos assim. Teríamos vergonha de bater no peito e falarmos: eu não levo desaforo para casa. Eu pago na mesma moeda. Bateu, levou. Nós costumamos falar assim, mas é uma fraqueza tão grande que ainda não nos demos conta disso. E a tortura da alma por quê? Eu acho que eu estou deixando para o outro. Eu acho que eu estou saindo por cima, que eu estou dando a última palavra, que eu fui superior ao outro, que eu humilhei, que eu coloquei o outro no lugar dele naquele momento. Eu penso tudo isso, mas eu não sei ainda que a minha alma, que o meu íntimo está sendo extremamente penalizado por essa minha atitude, por aquilo que eu externei, pelo mal que eu externei. Isso que nós temos que compreender a todo momento. Se compreendermos isso, se entendermos a importância dessa transformação, se tivermos a vontade, que Leon Denis nos diz que os espíritos respondem a Kardec, se procurarmos dentro das bem-aventuranças, como Jesus, nosso mestre, nos orientou, sermos pacificadores, seremos uma fortaleza. Conquistaremos no nosso íntimo aquela paz que nada nem ninguém abala, mesmo não concordando com a situação, mesmo buscando mudar a situação, mas da maneira correta, pagando o mal com o bem. Isso é sermos fortes, isso é seguirmos o nosso mestre. Que possamos então compreender essa diferença gritante entre sermos mansos e fracos. É uma diferença, é totalmente oposto um do outro. E que possamos compreender o que Jesus nos diz quando disse para nós que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que estamos fazendo para o nosso redor? Como estamos temperando a vida, a nossa e a dos nossos irmãos que convivem conosco? Isso é para muita reflexão nossa, meus amigos, muita reflexão íntima, muita mesmo, para que possamos compreender a necessidade da boa vontade, para deixarmos esses sentimentos torturantes da alma de lado, e aos poucos nós vamos conseguindo, basta querermos. Eu agradeço a atenção de todos e que Jesus nos abençoe. Obrigada.